Pais e bons, em nome de Jesus, amém? Vamos estar na casa do Senhor, louvá-lo, bendizer, exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Não sabem, as famílias estão viajando nos compromissos como diretor da nossa associação, e hoje vamos estar aqui para ministrar a palavra. E não também sabe que no domingo passado nós terminamos as exposições na segunda carta do apóstolo Pedro. Nós temos aí um período de intervalo das exposições, vamos voltar um projeto, voltarmos a fazer a exposição da carta de Judas, mas aguardamos isso para as suas orientações. A só eu nós separamos um texto da palavra de Deus que está no cidadão do país. Na palavra de Deus, Malaquias, capítulo 1. Livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Se você está em Mateus, você pode voltar nas áreas. Você vai logo encontrar ali o profeta Malaquias. Eu estou lendo esse texto na versão NVT. Então, se você acompanhar essa versão, também fique à vontade. Se a sua Bíblia, no aplicativo, abra o texto e acompanhe essa leitura. A palavra de Deus diz assim: esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas vocês perderam amor. O Senhor responde: foi desta maneira. Amei os antepassados de Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região muito manhosa. Transformei a propriedade de Esaú no deserto para chacrais. O povo de Edom talvez diga: fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: podem reconstruir, mas eu devolverei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra de maldade. O seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição dos próprios olhos, verão a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Você escolheu a sua Bíblia e vai até o capítulo número 3. E acompanha a leitura comigo lá no versículo número 7. Quando o Senhor fala assim, no versículo 6 e 7. Eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não me seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira, meus maridos? Amém? Querido Deus, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor os nossos corações nessa noite com adoração, com devoção, com coração levantado, cumprido. Desejo de ouvir a voz apropriada, de aplicar essa palavra no nosso coração. Pedimos a Deus que nos ajude a entender os nossos, que possa entender os nossos olhos, Deus, para enxergarmos aquilo que ainda não enxergamos, para entendermos aquilo que precisamos entender nessa noite, para aplicar essa palavra na nossa vida e no nosso coração. Orando por Ti, que perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, quero pensar nesta noite, meus amados, sobre um tema inquestionável amor de Deus. Porque pensar nesse tema inquestionável amor de Deus é pensar que Deus nos escolheu e nos separou do povo carnal. Quando Deus separa, escolhe, chama e Ele separa para sempre.
não por méritos nossos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos infiéis, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Pensar em questionar o amor de Deus é pensar, por exemplo, que neste mundo há muitas pessoas iguais a nós, que estão lá fora, que estão resistentes à voz de Deus, assim como nós um dia fomos, que estão negligentes à palavra do Senhor, ao amor do Senhor, com as mesmas inclinações perversas, mas Ele tem se revelado a nós e cuidado de nós em Cristo Jesus. Mesmo com as nossas resistências, com as nossas dificuldades, com a nossa infidelidade, Ele tem se revelado, tem nos feito entender a Sua palavra, compreender o Seu amor. Pensar no inquestionável amor de Deus é pensar que nós podemos confiar em toda e qualquer circunstância, que o amor de Deus é infalível, que o amor de Deus é inquestionável, que o amor de Deus é soberano e Ele é eterno. Ele nos acompanha em toda e qualquer circunstância. A luz da vida não pode nos levar a duvidar do amor do nosso Pai. As dificuldades, as perdas, as tentações, as provações não podem nos fazer esquecer de quem é o nosso Deus. Aliás, é importante nos lembrarmos que esse amor de Deus é tão maravilhoso que Ele nos alcança até no fundo do abismo quando nós estamos de costas viradas para Ele. Malaquias, irmãos, é o 39º livro da Bíblia e o último do Antigo Testamento. O seu autor, o profeta Malaquias, traz como significado ao seu nome o mensageiro de Deus. Daí alguns vão entender que, na verdade, não era um nome próprio. Malaquias não é um nome próprio, mas é um pseudônimo, é um apelido, é um substantivo comum dado a alguém aleatoriamente que um dia Deus levantou para trazer essa palavra. Mas podemos entender verdadeiramente que Malaquias era um profeta de Deus, o homem de Deus, seu nome era Malaquias, o significado do seu nome era mensageiro de Deus, o homem que foi separado por Deus para trazer essa mensagem. E a mensagem direcionada ao povo de Deus. Ele prega em tempo quando o povo havia retornado do exílio. O povo estava voltando do exílio, o povo estava reconstruindo a sua vida, caminhando. Então ele prega quando a vida ali, depois do exílio, parecia que não estava normal. O templo tinha acabado de ser reconstruído. Os sacerdotes iam e vinham com suas funções sacerdotais, sacrificando animais, prestando serviços à comunidade no aspecto religioso. A cidade era o centro da vida religiosa do povo, parecia que tudo estava normal. Mas, irmãos, a advertência do profeta chama a atenção a algo que estava profundamente errado. Aquilo que parecia estar normal, está correto, está de acordo com a vontade de Deus, estava chamando a atenção do Senhor e Deus envia o seu profeta. A adoração tinha se tornado apenas um ritual automático. A adoração no culto tinha se tornado apenas um momento de automático, sem sinceridade, sem propósito. O coração do povo já não estava mais voltado para Deus, embora eles vivessem negando essa realidade. Estamos cultuando, estamos sacrificando, estamos fazendo tudo aquilo que a lei nos manda. O que está acontecendo conosco? Por que o Senhor está nos questionando? Nós podemos observar, irmãos, ao longo desses 4 capítulos do livro do profeta Isaías, o profeta denunciando a infidelidade do povo ou do sacerdote. Segue uma escala, essa denúncia, ela segue uma escala de ações. E aqui é importante você entender uma coisa. O povo tinha sido levado para o exílio. O povo estava muito entristecido, muito contrariado com Deus, porque Deus nos permitiu passar por essas situações. Aí esse povo passa 70 anos lá. Você lembra do profeta Isaías que disse que o povo não escutem com falsos profetas? Vocês vão ficar em 70 anos, a palavra de Deus diz que são 70 anos, então vocês vão ficar 70 anos, e o coração do povo vai se amargurando.
E quando esse povo volta para a terra prometida, para onde Deus havia separado para eles ficarem, esse povo reconstrói tudo. Mas os irmãos vão acompanhar os profetas, principalmente lá no livro de Esdras, de Neemias, mostrando a falta de vontade do povo, a falta de ímpeto do povo em reconstruir. O povo pensava apenas em si, esqueceu-se do Senhor. E nesse contexto é um povo que está magoado com Deus, que está triste com Deus, que está decepcionado com Deus. E essa decepção, essa mágoa, essa tristeza com Deus, fez com que o olhar do povo se distorcesse diante da pessoa do Senhor. Então esse povo entra em processo de afastamento total de Deus. Então o texto, no versículo 1 e 2, olha só, a Bíblia continua com ela aberta, eu gostaria de que os irmãos acompanhassem comigo. O sacerdote segue uma série de confrontos, é uma forma de diálogo. Deus confronta, o povo questiona e Deus responde. Então nós temos aqui alguns questionamentos. Primeiro, a falta de reconhecimento do amor, do próprio amor de Deus. Versos 1 e 2 diz assim. Mas, eu estou no capítulo 3 aqui, desculpa. Capítulo 1, versos 1 e 3. 2 e 3. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. Mas você pergunta, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira. Amei vocês. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. E devastei sua região montanhosa, transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. Então a pergunta é, Deus está questionando por vocês, eu sempre amei vocês, mas vocês deixaram de me amar. Então o povo responde, em que nós temos deixado de te amar? Como o Senhor prova o seu amor para conosco? E esse sentimento da falta de amor de Deus e da falta de retorno do amor do povo a Deus, e caminha para um outro degrau. A negligência dos sacerdotes com o não cumprimento correto das leis dos sacrifícios. No capítulo 1, verso 6 a 8, o texto diz assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: ó filho, o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai, e se seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Deus responde, vocês desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Mas esse coração do povo que passa pela falta de percepção do amor de Deus, que se adentra na negligência dos cuidados religiosos, começa a entrar numa questão de infidelidade. E essa infidelidade, irmãos, está registrada no capítulo 2, quando Deus fala com o povo lá no versículo 11, Judá foi infiel, e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama ao se casarem com mulheres que adoram Deus estrangeiro. Então agora começa a infidelidade conjugal. Os homens agora estão indo nas cidades vizinhas, tomando para si mulheres pagãs, mulheres de deuses pagãos, e trazendo para as suas casas. E não só isso, pegando as suas mulheres da mocidade e desprezando elas, mandando elas para fora de casa, ao ponto de Deus dizer assim: eu odeio o divórcio. Esses homens que trazem essas mulheres pagãs para as suas casas são influenciados por essas mulheres. Essas mulheres levam esses homens para dentro do templo da casa de Deus, e ali na casa de Deus adoram ídolos, profanando pela casa de Deus. Mas a infidelidade continua. A infidelidade no tocante à prática dos dízimos, no capítulo 3. Aos rituais de consagração a Deus, continua no capítulo 3, no versículo 8. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Pergunto, em que te roubamos?
vocês me roubam os dízimos das ofertas. Então estou sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. O caminho da infidelidade, da frieza espiritual, da falta de amor a Deus, da falta de compreensão do caráter de Deus, vai conduzindo o homem para longe do Senhor. A infidelidade ao Senhor causa então transtorno. A situação agora se agrava ainda mais porque o povo está firme. O povo deixou de temer a Deus. Capítulo 3, versos 13 a 15 diz assim: vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vontade temos em obedecer a sua ordem ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus, nenhum mal sofre. Então veja qual é a situação do coração dessas pessoas. O temor a Deus se esfriou. Então agora eles estão acusando o Senhor, atacando o caráter santo de Deus, dizendo que Deus protege os ímpios, os perversos, e dizendo que em Deus não há justiça. A pergunta deles é: onde está a justiça de Deus? Então vamos tratar aqueles infiéis, aqueles perversos, de bem-aventurados, porque eles sim, na perversidade, Deus não está. Será que você já escutou alguém dizer assim? Olha lá o ímpio, olha lá o pecador, olha lá o perverso, como ele prospera. E eu estou aqui em fidelidade a Deus e só passo por privações, só passo por dificuldades. Esse era o coração do povo naquele tempo. O povo está totalmente afastado de Deus. Quando Malaquias estava chamando a tua atenção. Por isso ele começa o texto dizendo: esta é a mensagem que anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. É um homem de Deus que fala da parte de Deus ao coração do seu povo. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos como escudos, colocando como se um escudo no nosso coração. Quando homens de Deus são levantados pelo Senhor, pessoas que são levantadas por Deus para falar da parte do Senhor no nosso coração, e nós resistimos à sua voz. A advertência, o povo se via no sentido de voltar seus corações para o Senhor. E muito interessante, um povo que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, que vive na perversidade, e que por causa da sua perversidade e desobediência é disciplinado por aquele que ele ama. Esse povo então começa a orar e não aceita a disciplina do Senhor, e começa então a duvidar desse amor. E começa então a caminhar para longe do Senhor, a fazer tudo aquilo que Deus não se agrada. E esse amor de Deus é tão maravilhoso, é tão grande, que quando Deus chama o seu profeta para falar com esse povo, não é para castigar esse povo, mas é para trazer esse povo de volta para si. É para colocar esse povo, como a música que nós acabamos de cantar, colocar esse povo aos seus pés. E fazer com que esse povo seja cuidado, que as feridas sejam saradas, que o renovo do Senhor possa acontecer em suas vidas, porque, irmãos, longe de Deus só há sofrimento, angústia, os nossos caminhos, as nossas obras só nos levam para a perdição. Podemos resistir a Deus, podemos resistir a Deus, mas o problema é que nossa resistência a Deus só causa dificuldade para nós mesmos. E o Senhor sabe disso, que longe dele não há benefícios. Longe dele não há bênção, por mais que nós, com os nossos olhos aguçados, olhamos para o ímpio e temos como bem-aventurados. Se você voltar os seus olhos, verá que ao longo de 4 capítulos, o profeta denuncia a infidelidade do povo e do sacerdote. Toda a fala do profeta é uma admoestação no sentido de restauração, é manifestação do amor e da misericórdia do Senhor. Você tem sido disciplinado pelo Senhor?
Deus tem chamado a sua atenção. Então tome isso como uma ação de amor, de misericórdia de Deus na sua vida. Deus ama você. Deus quer você bem. Não rejeite a voz do homem de Deus. É importante ressaltar que mesmo diante desses pecados, mesmo diante desse afastamento, dessas abominações que o povo estava fazendo, sobretudo na casa de Deus, Malaquias enfatiza o amor constante de Deus e a importância da obediência e da fidelidade. O livro de Malaquias anuncia a vinda de um mensageiro que prepararia o caminho, o Messias, reforçando a esperança e renovação espiritual do povo. Porque toda esperança, todo renovo, ele era passageiro, ele dependia de ações, de cumprimentos legais, mas em Cristo Jesus essa esperança seria eterna. Provérbios capítulo 3. Ande um pouquinho mais, vamos passear aí no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz: Veja, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim: diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha arrogantes os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo uma cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Eu quero deixar uma coisa para o teu coração. Deus tem compromisso de fidelidade e amor com aqueles que estão na sua palavra. É sempre complicado dizer que o amor de Deus é incondicional, porque eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que o amor de Deus, ele é incomparável, inquestionável. Mas o amor de Deus está em torno do seu caráter. O amor de Deus está em torno da sua palavra. Ele não vai contra a sua justiça. De modo que aqueles que estão fora da justiça de Deus, estão fora de Deus, rejeitaram o amor de Deus. E o texto nos aponta, irmãos, para essa realidade. O que o povo havia se esquecido é que a prova do amor de Deus é a sua própria eleição. Olha o verso 2, volta no capítulo 1, verso 2. Quando o Senhor fala: eu sempre amei vocês. Eu sempre amei vocês. E o povo, por que o Senhor tem nos amado? E ele falou: eu amei vocês quando eu amei Jacó, que é o pai de vocês, e rejeitei Esaú. Você conhece a história de Jacó e Esaú? Dos filhos gêmeos de Isaac. Diz o texto que no nascimento Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado ao seu calcanhar. E esses dois viveram uma rivalidade, porque o pai amava mais a um e a mãe amava mais o outro. Mas interessante é que Esaú era o primogênito de Jacó. Estava sobre ele os benefícios eternos da herança de Deus para o primogênito. Mas diz o texto que Esaú veio de uma caça, cansado, faminto, e Jacó, sabendo da dificuldade de Esaú, prepara um guisado e começa a seduzir Esaú com aquele guisado, dizendo: se você me vender a sua primogenitura, eu te dou uma guisado. A palavra de Esaú foi a seguinte: de que me adianta mil primogenituras se eu estou faminto? De que me adianta primogenitura se eu estou faminto? E ele vendeu a sua primogenitura, e com isso é importante nós entendermos que ele desprezou os valores eternos de Deus para saciar a sua sede, a sua fome
momentânea. A história de Jacó é interessante porque ele, junto com sua mãe, Rebeca, ludibriaram Isaac para que Isaac pudesse abençoar Jacó. E houve um grande embate entre os irmãos. Jacó teve que fugir porque Esaú estava querendo matá-lo. E Jacó carrega essa culpa no seu coração. E quando ele está voltando com sua família para a terra, ele volta com muito receio no coração, mas com um pesar muito grande, porque a sua vida tinha sido construída em torno de muito engano. E ele se encontra com o Senhor e luta com o Senhor a noite toda. Até o ponto do Senhor dizer: me largue, porque eu tenho que ir embora, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. O texto diz que o Senhor abençoou, mudou o Senhor de Israel, porque lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. O que é importante nós entendermos na história de Esaú e Jacó, de Edom, que são os filhos edomitas, que são os filhos de Esaú, e dos israelitas, que são os filhos de Jacó. Ambos os povos, ambos os pais eram pecadores, cheios de falhas e cheios de dificuldades. Os edomitas, por muito tempo, foram um povo truculento e eram calo no sapato dos israelitas. Mesmo sendo irmãos, quando a Babilônia invadia Jerusalém, eles apontavam: olha, tem um escondido ali, tem outro escondido lá, tem outro ali. E foram amaldiçoados por Deus por causa desse comportamento. Resistiram a Deus, resistiram ao povo de Deus, resistiram a manifestação do Senhor. Mas Israel foi inocente? Israel nunca foi inocente. Foi um povo truculento também, um povo que Deus chegou a dizer assim: povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então qual é a diferença? Qual é a diferença que há entre ambos? A diferença está na graça e misericórdia do Senhor. A diferença está no amor incondicional do Senhor. Amém, Jacó, mas rejeitei Esaú. Qual é a sua diferença, meu irmão, para aquele que está lá no mundo? O que você pode dizer de alguém que está lá no mundo nesse momento, cometendo a mais profunda perversidade? Qual é a minha diferença que estou nesse fundo pregando a palavra para você ou para qualquer um que não ame a Deus afora? Uma diferença: todos os pecados, diz a palavra de Deus, e destituídos estão da glória do Senhor. O que nós merecemos? O que nós podemos cobrar do Senhor? O que nós podemos exigir de Deus? A verdade, irmãos, é que nada, porque o que acontece aqui é que nós somos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor. Esaú cedeu ao seu impulso momentâneo e perdeu o seu valor espiritual. Essa história está lá em Gênesis, a partir do capítulo 25. Jacó enganou seu pai, mas buscou a bênção e perseverou em Deus. Enquanto Deus não me abençoar, eu não te abandonarei. Jacó era pecador, mas sabia que dependia do Senhor para restaurar sua vida. Esaú virou as costas para Deus e foi perverso. O problema do coração do povo, a falta de fidelidade, fez com que o povo quebrasse a aliança e começou. A volta à terra natal não apagou a mágoa dos corações, por isso a distorção da visão deles. Quando olham a volta das nações à sua volta, vem prosperidade, vem paz, vem riquezas. Vem prosperidades materiais. O amor de Deus, irmãos, não está vinculado às circunstâncias materiais e passageiras. Perdão
ou ganhos nesta vida. Hoje de manhã nós falamos sobre isso na abertura da escola dominical. Alguns anos atrás, em 2015, eu estava no culto da igreja, no domingo, como vai ser a nossa fé. Calendarismo ficou no telhado sequer inteiro no nosso bairro, lá no Português. Os irmãos começaram a falar, pastor Cláudio. Mas e o povo que está lá no Rio? Não foi só pegado, mas uma casa inteira que foi devastada. Crentes, servos de Deus, não foram só amigos, mas homens e mulheres que temem a Deus todos os dias. Como está o coração dele diante do Senhor? Deus deixou de me amar? Porque eu perdi minha casa? Porque eu perdi meus bens? Porque eu passei a vida inteira construindo? O amor de Deus estava liberado da sua justiça. O povo de Deus deveria saber que mesmo com toda aquela calamidade, Deus os amou. Deus estava amando, mesmo no exílio, mesmo em meio ao povo, mesmo em meio ao povo corrupto, perverso, em volta deles estavam cercados por corrupção e perversidade. Como está a sua vida? Como está a sua família hoje? Como estão os seus bens materiais? Como estão as suas circunstâncias? É importante você entender que, estando bem ou mal, Deus continua te amando. Deus continua aí, assistindo você, dando você assistência, suporte, segurando seu coração, segurando a sua vida. Ele não deixou de te amar. A história do povo, as vindas e vindas de uma aliança que se quebrava o tempo todo para a fidelidade do povo. A preservação desse povo perverso que Deus chama esse povo duro de coração. E Deus ainda preservou esse povo e conduziu até em Jesus Cristo. Era a maior prova de seu amor. Eu sempre amei vocês. Jacó, eu sempre te amei. Você quer saber a prova do meu amor? Eu sempre te amei, Jacó. Eu sempre te amei. Eu sempre te amei, Bianca. Eu sempre te amei, João. Eu sempre te amei, Dinei. Eu sempre te amei. Por mais difícil que a sua vida esteja, o amor de Deus é inquestionável. Você vê o amor de Deus se transbordando na sua vida em todo tempo, em todo momento, em toda e qualquer circunstância. Amém? Ainda aqui nesta noite, eu quero compartilhar com você alguns conselhos práticos para a sua vida. Primeiro conselho: cuidado com a adoração sem coração. A negligência espiritual torna o culto uma rotina. Assim como aconteceu com o povo. O olhar ofuscado do amor de Deus fez com que o povo ficasse frio. Então, o culto rotineiro, sem sinceridade, torna o coração de Deus enfadado. Deus estava enfadado dos rituais daquele povo. Então, diante desse tempo de adoração, inclina o seu coração na presença de Deus. Adore com verdade e amor, não com costume. Adore com sinceridade de coração, porque é isso que Deus procura nos nossos corações quando nos reunimos para cultuar. Por isso Jesus disse: Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Não só quando está tudo dando certo, mas inclusive quando está tudo dando errado. O importante é fazer como o salmista no Salmo 34. Em todo tempo te adorarei, o meu louvor estará continuamente na minha boca. Segundo conselho: observe a sua defesa diante de Deus. Porque quando o povo confrontava o Senhor, era confrontado pelo Senhor,
Eu? Logo eu que tenho estado na igreja todo domingo? Tenho trazido as minhas ofertas? Tenho negligenciado o Senhor? Que é isso, Senhor? Cuidado com as suas defesas. Reconheça e confesse os seus pecados. Deus perdoa quem se humilha. Provérbios capítulo 23, versículo 18, o texto diz assim: quem oculta seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Terceiro, volte-se a olhar para o amor fiel de Deus. Mesmo diante da sua infidelidade, das suas fraquezas, das suas quedas, Deus continua te amando. E é interessante pensar que Ele continua te amando, e porque Ele te ama, Ele te disciplina. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz: o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então Deus está puxando para Ele. Deus está te chamando a sua atenção. Glorifique a Deus, Senhor, o Senhor me ama. O Senhor me ama. A maior alegria que nós podemos ter na nossa vida é a certeza do amor de Deus por nós. Isso é o maior tesouro que nós temos. Essa é a boa parte. Esse é o tesouro principal da nossa vida. Ainda que percamos tudo, o amor de Deus permanece lá. Quarto, entenda a eleição como a prova do amor de Deus por você. Deus escolheu Jacó por graça, não por mérito. Deus escolheu Jacó por graça, não por mérito. Infelizmente, há muitas pessoas que estão resistindo à voz de Deus. E o caminho delas, se continuarem nessa resistência, é o abismo eterno. Mas Deus chamou você pelo seu nome. Você é um servo, uma serva do Senhor. E tem sido chamada pelo relacionamento com Ele, de fidelidade, vida eficaz. E não porque você é bonito, rico, talentoso, mas porque Ele te amou. Valoriza a graça e não despreze aquilo que é sagrado, como fez Esaú. Esaú desprezou o sagrado para ficar com o momentâneo. As pessoas hoje estão querendo fast food, tudo muito rápido, saciedade rápida e momentânea. Cuidado com essa inclinação do que é momentâneo, do que é para hoje. De que não adianta estar na igreja, de que não adianta servir a Deus, de que não adianta servir ao Senhor, se eu estou entristecido, ou se as coisas não dão certo para mim. Valorize isso. Lá no passado, Deus esperando a revelação de Deus. Mas nesse tempo nós já sabemos que ela chegou e ela se chama Jesus de Nazaré. E Ele tem tomado nossas situações de modo errado. Independente das circunstâncias, nós pertencemos ao Senhor. O Senhor Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O Senhor as deu e ninguém as arrebatará da minha mão. O apóstolo Paulo vai dizer que direi das coisas. Porque aquele que está em Cristo, não há nenhuma acusação. E ele diz que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma circunstância, nenhuma criatura, nenhum que está reservado no futuro, no porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus é inquestionável, é insuperável.
Malaquias revela que Deus busca corações sinceros e fiéis. O chamado é: volte-se para mim e voltarei com você. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento. Vou fazer um exercício com você. Você tem amado verdadeiramente o Senhor? O seu culto é verdadeiramente sincero? Você tem reconhecido verdadeiramente que Deus ama você? O amor de Deus é personal com você. Você pode até levantar questionamentos. As pessoas levantam questionamentos sobre Deus, o seu amor, sobre as razões do Senhor. Mas quando buscam na história, acabam entendendo que Deus verdadeiramente os ama. O amor de Deus, portanto, é inquestionável. Está sempre disponível para sarar as feridas causadas pelo pecado. Amor íntimo, amor imutável, amor eterno. Sempre disponível para perdoar pecados e dar a sua salvação. É o amor que resiste às circunstâncias estáveis do nosso coração. Amor que está inclusive na disciplina, na diversidade, nas provações, mas também está na prosperidade. Nessa noite, eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse momento. E colocasse o coração aos pés do Senhor, renovasse o coração. Senhor, eu tenho reconhecido o seu amor. O seu amor em Jesus Cristo, que é um amor incomparável. Atingido cheio meu coração, mudou a minha realidade. Eu que estava rebelde, fui resgatado e levado para a sua maravilhosa luz. Eu vivo na tua presença, sei das dificuldades da luta sem fé, mas eu sei que o Senhor me ama, o Senhor está ao meu lado. E você, que ainda não entregou sua vida para Jesus, o amor de Deus alcança você também. Esse é o momento exato que você pode entregar a vida para Jesus e receber o amor de Deus no seu coração e se tornar filho dele, povo dele para toda a eternidade. Não faça como Esaú, se agarrando às paixões desse mundo, mas faça como Jacó, se agarre aos pés do Senhor e diga: eu não te abandonarei, não permitirei que o Senhor vá continuar abençoar. E olha, Senhor, pedindo: Senhor, entra no meu coração. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e meu Salvador. Porque em Ti eu vou conhecer o verdadeiro amor.